Após essa etapa, então, né, de clusterização, nós também levamos em consideração o porte dos municípios, né? Então, vejam, a gente parte de um universo de mais de 5.500 municípios, a gente retirou da análise aqueles municípios que não possuem mortes no trânsito ou municípios que são outliers, né? E aí a gente está também publicando, né? Está para sair aí um artigo na revista Transportes com toda essa metodologia detalhada, né? O artigo já foi aprovado, está aguardando a publicação apenas. Então, nesse documento vocês vão poder encontrar mais detalhes a respeito da metodologia, né? De modo que a gente trabalhou, então, com um universo de cerca de 4.500 municípios, os quais foram classificados segundo o porte, tá? Então, até 20 mil habitantes, entre 20 e 100 mil e mais de 100 mil habitantes. E, na sequência, a gente passou pelo processo de clusterização de acordo com esses 3 grupos de indicadores, né? Então, com esse processo de clusterização, a gente consegue classificar esses municípios em 3 grupos, e aí a gente foi trabalhando ali, né, com as convergências entre a situação mais crítica em relação ao nível de urgência, entre a situação mais crítica dos indicadores intermediários e o maior potencial de mobilização, né? Então, aqueles municípios de ação prioritária são aqueles que têm a pior situação em relação aos indicadores de resultado final, a pior situação em relação aos indicadores intermediários, mas tem a melhor situação em relação ao potencial de mobilização, né? De modo que, com todas essas combinações, a gente tem aí ao todo 81 possíveis clusters, mas apenas 77 deles resultaram, né, com um conjunto ali de municípios, outros clusters resultaram com um conjunto vazio, né? Passando para o nosso passo 3, né, a seleção de indicadores de comparação. Então, dentro dos clusters estabelecidos, os indicadores de comparação foram o índice de mortalidade e o índice de fatalidade, né, taxa de mortes por habitantes e por veículos, né? Então, a pergunta é, né, caso um determinado município do cluster tivesse o mesmo desempenho dos municípios, dos 10%, dos municípios com a melhor performance dentro do cluster, qual seria o número de mortes esperado para esse município, tanto com base na comparação da taxa por habitantes, quanto com base na comparação da taxa por veículos, né? Então, a partir disso, a gente tem essa comparação e o resultado médio, né, a partir dele, a gente calcula, então, a meta, né, de mortes para aquele município, a meta de redução, na verdade, de mortes para o município, né? A gente não gosta de falar meta de mortes, né, porque justamente a nossa meta, né, seria 0, né? Então, a gente está falando de metas de redução da mortalidade no trânsito nos municípios. Se a gente considerar aí, né, a soma de todas essas metas de cada um dos municípios para o qual esses valores foram calculados, tá? A gente tem aí um número, um resultado esperado aí, né, de em torno de 14 mil mortes, né, numa redução de 18 mil mortes, tá? O que se aproxima bastante da meta geral de redução de 50% do número de mortes, porém traz aí esse cenário, né, mais particularizado, mais personalizado, considerando os municípios brasileiros, né?